Existem poucas carreiras com as mesmas considerações que o trabalho policial. Não apenas estamos em posição de fazer escolhas que mudam a vida, mas também temos que viver com as consequências dessas escolhas para sempre. Muitas pessoas lutam para lidar com isso. Vez após vez, vemos o que acontece quando pessoas claramente despreparadas são forçadas a enfrentar situações intensas. Termina em tragédia. Você deve aceitar o fato de que tomará decisões que ficarão com você para sempre, e que essas decisões se somam, às vezes, rapidamente. Com o passar dos anos, você tem que determinar quando é suficiente. Mas não são apenas as escolhas que você faz pelos outros que importam. Os que você faz para si mesmo podem ser tão impactantes. Detetive Joss e eu estávamos sentados em frente ao chefe em seu escritório. Nós dois estarmos juntos havia se tornado comum nos últimos meses. Em retrospecto, apesar de serem seus oficiais de maior confiança, provavelmente ainda era bizarro para ele nos ver nos dando tão bem. Após os eventos envolvendo as criaturas Cabeça de Martelo, Joss e eu realmente nos conhecemos em um nível humano. A partir daí, nossa conexão decolou. Olhando para trás, é interessante como o trauma aproxima as pessoas. Então, o chefe começou. Vocês dois vão passar a semana fora, correto? Sim, Joss respondeu. No norte, na cabana, exatamente como falamos. Ele nos olhou por um momento, mastigando seu palito, enquanto se recostava na cadeira. Ele se virou para mim. Smith, você conhece a família que desapareceu na mesma floresta em que sua cabana está localizada? Típica família nuclear, levando os avós para um fim de semana de acampamento. Sua pergunta me pegou desprevenido. Eu não acredito que eu tenha ouvido falar disso especificamente, mas eu tenho certeza de que muitas pessoas desaparecem na floresta todo ano, não é? Ele assentiu. Mas esta família especificamente é intrigante. Veja, eles conheciam a floresta. O pai é um ex-guarda florestal. A mãe é bióloga da vida selvagem. Os avós tinham formação em botânica. Se alguém teria sobrevivido a um acampamento que deu errado, seriam eles. De qualquer forma, o número de pessoas que estão desaparecendo lá em cima é mais alarmante. Virando-se para Joss, ele disse: Joss, você conhece o xerife Gadiel Cartagena, certo? Sim, senhor, ela respondeu. Um dos melhores xerifes que já conheci. De fato ele é, o chefe disse. Por sorte, ele tem jurisdição sobre onde a sua cabana está localizada. Achei que poderia ajudá-lo se você fizesse uma pequena escavação enquanto vocês dois estavam lá em cima. Não uma investigação completa, é claro. Talvez faça perguntas, onde você puder, e relatar quaisquer descobertas anormais. Eu tentei o meu melhor para não mostrar, mas estava ficando incrivelmente frustrado. Aqui estamos prestes a sair de férias para fugir da insanidade do trabalho policial e de monstros. E ainda assim, ele queria usar nosso tempo livre para mais investigações. Espera aí, eu interrompi. Com todo respeito, se é a jurisdição do xerife Cartagena, então é problema dele, não é? Não apenas não temos autoridade na área, mas literalmente não é nosso trabalho resolver os seus problemas. Se é uma grande preocupação, por que não fechar a floresta? Eu não poderia dizer se o olhar no rosto do chefe era de aborrecimento ou respeito em relação ao meu desafio. Ele pegou seu palito e fez um movimento, como se estivesse soprando uma fumaça inexistente. É impossível selar centenas de quilômetros quadrados de terra. As pessoas vão encontrar o caminho para a floresta de qualquer maneira. Eu sei o que você quer me dizer, Smith, mas acredita em mim. O xerife Cartagena lidou com os desaparecimentos da melhor maneira possível. Pessoas ainda fazendo patrulhas regulares e esgotando todas as pistas. Eu sei que não é o seu trabalho, e você não é obrigado a fazer isso. Mas ele imaginou que alguns olhos e ouvidos de fora poderiam ajudar. Eu apreciaria a cooperação. Eu teria dito a ele que preferíamos aproveitar o intervalo, mas Joss saiu na minha frente e prometeu que faríamos algumas perguntas aos moradores e ficaríamos de olho.
Depois de sair do escritório dele, eu a informei que não estava muito satisfeito com a forma como isso aconteceu. Joss se desculpou e disse que reduziríamos o trabalho da polícia ao mínimo. Por mais que ela quisesse agradar o chefe, ela também queria aproveitar o tempo que tínhamos. Ela fez uma promessa de que esse pequeno inconveniente não atrapalharia isso. Relutantemente, eu decidi ir junto com ela. Uma semana se passou e finalmente estávamos a caminho. A viagem de carro para o norte poderia ter sido uma das melhores partes da viagem. Minhas preocupações sobre como nossas férias se transformariam em trabalho desapareceram enquanto estávamos conversando. Rindo e rimando junto com Odyssey e Tupac. Após cerca de 4 ou 5 horas dirigindo, ela parou em uma lanchonete em alguma cidade pequena. Assim que entramos, era evidente que nos destacamos. Cada par de olhos no restaurante estava voltado para nós. Tentei dar um aceno amigável para uma família sentada à nossa frente, mas eles simplesmente me deram um olhar desagradável e voltaram para a comida. Ligeiramente ofendido, achei que era melhor tentar ignorá-los. Felizmente, não nos incomodamos muito enquanto estávamos comendo. Pagamos e saímos. Isso até que pegamos um homem de avental admirando o nosso carro. "Hey!" eu gritei do outro lado do estacionamento. "Algo interessante aí para você?" O homem se virou e deu um sorriso caloroso. Seu avental tinha o nome do restaurante na frente e seu crachá dizia Ariel Atias, chefe de cozinha. "Hey, pessoal!" ele disse gentilmente enquanto caminhava até nós. Ele estendeu a mão e eu a apertei cautelosamente. "Um pouco casual para alguém que está investigando nosso carro", disse Joss, cruzando os braços. Ele olhou para o carro momentaneamente antes de olhar para nós e acenar para ele. "Eu juro que não é nada. Apenas uma olhada. Nós não temos muito carros que se pareçam com isso por aqui. Então, durante o intervalo, eu só queria dar uma olhada mais de perto. Na verdade, nenhum de vocês realmente parece como se fossem daqui. Imagino que estejam visitando." "Ei", eu respondi. "Olha, se isso é algum truque para cortar nossos pneus e nos levar para alguma borrasca no meio das montanhas, onde você tem um monte de outras pessoas amarradas, eu só quero que você saiba. Estamos armados, ok?" Ele riu do meu cenário. "Eu não sei o que é uma borrasca, mas você tem bastante imaginação. Honestamente, sendo do norte, eu não sou muito a favor da violência. Eu tento trazer essa simpatia canadense para o meu restaurante aqui." "E seus patronos?" perguntou Joss. "Eles não parecem muito amigáveis." Ariel deu de ombros. "Não é que eles não sejam amigáveis. Nós temos tido muitos problemas ultimamente. As pessoas costumavam dizer o quanto elas amavam a nossa comida e falar com as pessoas da cidade. Eles sempre voltavam quando saíam da cidade. Isso não aconteceu uma única vez este ano. Acho que agora, quando novas pessoas chegam, há apenas um pouco de curiosidade mórbida, é o que você pode dizer, eu acho." "Eu ouvi esses desaparecimentos", respondi. "Você sabe alguma coisa sobre eles?" Ele balançou sua cabeça. "Desculpe, honestamente, eu gostaria de saber. Todo mundo na cidade está genuinamente com medo, até mesmo de pisar na floresta. Nós inventamos esse ditado. As árvores observam você. Então, tome isso como quiser." Ele riu nervosamente. "De qualquer forma, estou divagando. Eu só espero que vocês se cuidem por aí." Com isso, ele voltou para dentro da lanchonete. Por mais sinistra que fosse a mensagem de despedida, ela forneceu poucas informações. Ainda assim, quando olhei para Joss, pude ver que ela estava perdida em pensamentos, da mesma forma que eu ficava sempre que recebia um novo caso. Perguntei se ela estava bem, e ela insistiu que estava bem, não querendo insistir muito no encontro. Fizemos nossos movimentos para sair. Assim que entramos no carro, uma mensagem de texto apareceu no meu telefone, do chefe, e dizia: "Falei com o xerife Cartagena hoje. A família de um mochileiro relatou que ele nunca voltou para casa. O garoto tinha 18 anos. Precisamos descobrir isto." Um gemido alto me escapou. Claro, eu queria ajudar, mas parecia que a própria atmosfera estava mudando a cada quilômetro percorrido. Nos colocamos cada vez mais fundo em uma situação com a qual não fomos lá para lidar. O que deveria ser uma fuga divertida estava rapidamente se tornando algo muito mais sinistro.
Frustrado com a forma como as coisas estavam indo, eu não disse muito enquanto dirigia. Percebendo a mudança de humor, Joss fez uma curva fechada à direita no próximo cruzamento do nada. De acordo com as minhas instruções, não estávamos indo no caminho certo. Quando tentei trazer isso à tona, ela me silenciou e comentou que não queria estragar a surpresa. 30 minutos depois, chegamos a uma casa de tamanho médio na beira da floresta, e Joss estava me dizendo para sair. As plantas descuidadas crescendo do lado e ao redor da estrutura exacerbou uma aparência já rústica. Confuso, perguntei o que exatamente estávamos fazendo lá quando saí. Ela me encontrou do meu lado do carro e, com um sorriso gigante no rosto, disse: nós vamos ficar bêbados e ouvir algumas histórias divertidas. Mas aqui? Eu perguntei. Estou perdendo alguma coisa? Não deveríamos ir para a cabana? Joss riu enquanto caminhava até a porta e batia. Confie em mim, esse cara é um amigo. Próximo da família. Eu visito toda vez que venho aqui desde criança. Ainda intrigado, eu olhei para ela, com uma sobrancelha erguida e braços cruzados. Quero dizer, eu estou afim, mas parece um pouco do nada, não é? Antes de responder a minha pergunta, ela bateu novamente na porta. Claro, mas o Sr. Oak é um cara muito divertido. Ele conta histórias fantásticas. E como ele é um ex-barman, ele faz as melhores bebidas. Achei que poderíamos ficar aqui, fazer algumas bebidas e nos divertir. De volta à estrada amanhã, já que dirigimos o dia todo. Isso se ele abrir a porta nesse século, não é? Eu brinquei. Um breve olhar de preocupação cruzou seu rosto. Quando ela foi bater novamente, a porta se abriu antes que seus dedos pudessem tocar a madeira. Mas a pessoa do outro lado certamente não era o homem mais velho que Joss havia descrito. A mulher olhando para nós parecia estar em seus 20 e poucos anos. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo, e ela tinha os olhos de alguém que não dormia há algum tempo. Imediatamente, Joss entrou em um modo policial e pegou uma arma que não estava lá antes de acertar a mulher com uma enxurrada de perguntas. Mais notavelmente, quem é você? E por que você está na casa do Sr. Oak? Completamente imperturbável com o confronto, a jovem bocejou e respondeu com indiferença. Eu sou Amélia. O vovô não vem aqui desde o início do ano. Só estou de olho no lugar. Percebendo que ela era apenas uma parente, Joss permitiu que seu corpo relaxasse. Mas algo em seu tom insinuava que ela ainda não confiava nessa suposta neta. Oh, ela disse, levando as mãos aos quadris. Desculpe assustá-la. Eu sou uma amiga de família. Eu não sabia que o Sr. Oak tinha ido. Você disse desde o início do ano? Você sabe quando exatamente ele foi embora? Amélia pensou por um momento e deu um meio desanimado. Fevereiro? Não pode ter sido muito mais tarde que isso. Ele deixou um bilhete dizendo que ia viajar muito. Joss considerou isso por um tempo e fez sinal para que eu fosse até eles. Interessante. Você sabe onde o seu avô está agora? Ela balançou a cabeça. Não. Ele não voltou aqui desde que saiu. Mas tenho certeza que ele está bem como todos os outros. Essa afirmação me chamou a atenção. Espera aí, assim como todos os outros? Quem exatamente é todos os outros? Todo o seu comportamento mudou depois da minha pergunta. Seus olhos imediatamente dispararam para a floresta atrás de nós. Um sorriso nervoso cresceu em seu rosto, e a inflexão de sua voz significava um leve desconforto. Eu só quis dizer, como, em geral, o vovô é um cara durão. Ele me disse que estava indo bem alguns dias atrás. Eu queria pressionar mais, mas Joss me parou antes que eu pudesse fazer mais perguntas e interveio com... foi erro meu então. Desculpe incomodá-la, já estamos a caminho. Sem outra palavra partimos. A pressa da saída me deixou em estado de choque. Aqui tínhamos uma conexão direta com os desaparecimentos. Uma que talvez pudesse nos levar a alguma informação interessante. E, no entanto, a durona de todas as duronas queria simplesmente largar isso. A viagem da casa de Oak até a cabana durou mais ou menos 2 horas, e na metade do tempo tentei obter uma razão do porquê ela não tinha a pressionado mais, mas ela nem se mexeu. Quando chegamos, eu pretendia forçar mais o ponto, mas minha atenção imediata foi roubada pela beleza da natureza que nos cercava. As florestas verdejantes, as colinas ondulantes e a natureza sem fim eram de tirar o fôlego.
A cabine em si tinha um visual muito moderno. Era grande o suficiente para abrigar uma família, mas aconchegante o suficiente para não ser sobrecarregado pelo espaço. Um pequeno lago estava próximo a ele, e uma fogueira estava em uma curta distância a pé. "Isso é lindo", eu disse. "Tudo isso só para nós?" Joss assentiu. "Sim, apenas nós. A natureza e quaisquer monstruosidades horríveis que estejam levando os visitantes. Nós não sabemos que existem monstruosidades. O fato é que essa floresta é enorme. Muito fácil para as pessoas se perderem. Eu também não descartaria a possibilidade de algum predador que percebeu que é mais fácil caçar pessoas do que veados." Ela deu de ombros e foi se sentar na cama. "Espero que você esteja certo. Parece que muitas ocorrências estranhas aconteceram desde que chegamos aqui. Nos anos que venho fazendo isso geralmente significa alguma coisa." "Bem, não foi por isso que você disse ao chefe que iria investigar?" A mudança em sua disposição indicou que minha pergunta foi feita de uma forma que não pretendia. "Não faça isso", ela estalou. "Tudo o que eu queria era que estivéssemos aqui juntos. Apaziguar o chefe parecia a maneira mais rápida disso acontecer. Além disso, no fim, ainda sinto pelo menos uma pequena obrigação de fazer o meu trabalho." Eu joguei minhas mãos para cima e expliquei que eu não queria ofender de forma alguma. Parecia que ela realmente queria assumir o desafio de descobrir as coisas, e essa era uma característica que eu admirava. Joss levou um segundo para exalar e se desculpou por ser tão rápida em se irritar. Ela explicou como era estressante equilibrar sua lealdade ao trabalho e seu desejo genuíno de progredir comigo em sua vida pessoal. É um sentimento com o qual eu poderia me relacionar. Eu assegurei a ela que ela estava indo muito bem sobre isso tudo. Eu queria passar um tempo com ela também. E concordamos em lidar com as coisas como elas vierem. Claro, faríamos o nosso melhor para desfrutar do belo ambiente, mas se algo estranho surgisse em nosso caminho, então estaríamos prontos para isso. Passamos o resto do dia explorando a floresta ao nosso redor, contando histórias ao redor da fogueira e depois nos retirando para dormir. Deitados juntos na cama, fizemos planos para explorar e caminhar até um local com vista para quilômetros de floresta. O ideal seria ficarmos lá em cima, voltar, fazer alguma comida, praticar a tiro ao alvo com as armas que ela tinha lá, e depois descer à beira do lago. Tudo parecia preparado para um dia fantástico, e na manhã seguinte tudo estava indo nessa direção. Fizemos o café da manhã, empacotamos nossos suprimentos e saímos. A trilha foi reconhecivelmente um pouco mais áspera do que eu esperava. Joss, que é uma corredora ávida e louca por saúde em geral, teve a gentileza de chegar mais perto da metade da velocidade para me permitir alcançá-la. Uma vez que chegamos ao topo, eu não podia acreditar em meus olhos. A vista era diferente de tudo que eu estava acostumado a ver. O poderoso exército de árvores verdes vibrantes se estendia infinitamente no horizonte. As imensas colinas que nos encaravam traziam a promessa de ecossistemas não descobertos, esperando para serem explorados. O lago próximo brilhava enquanto os raios de sol faziam a superfície parecer como se milhares de cristais o estivessem ocupando. Era o paraíso absoluto, e ainda por cima estava lá, com Joss. O olhar em seus olhos mostrava um profundo apreço pelo que tivemos o privilégio de observar. Por muito tempo, parecia que muito do meu tempo era dedicado a ver o pior da humanidade, ou o pior do paranormal. A cada caso que passava, eu sentia meu estresse aumentando e minha sanidade diminuindo. Mas pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia certo. Parecia pacífico. Depois de mais ou menos 1 hora, a fome acabou nos levando a voltar para a cabana. Eu não conseguia identificar o que ou porquê, mas algo me dizia que aquele momento de paz seria o nosso último na viagem. Eu não queria assustar Joss, então fiquei quieto com a esperança de que eu estivesse simplesmente paranoico. Mas, quando fizemos a curva final da trilha que deixava a cabana à vista, meus temores se confirmaram. Uma mulher estava sentada na varanda em posição fetal. Instintivamente puxei meu canivete e Joss refletiu a ação. Aproximando-me lentamente da pessoa, eu gritei: "Ei! Esta é a propriedade privada! Você precisa se identificar!" A mulher na varanda olhou para nós e eu imediatamente a reconheci. "Amélia?"
Joss gritou incrédula. Oh meu Deus, o que diabos você está fazendo aqui? Como você está aqui? Antes que eu pudesse impedi-la, ela já havia corrido até a jovem e começou a ajudá-la a entrar. Não me entenda mal, eu entendi porque Joss estava tão entusiasmado em ajudar a neta de um amigo de infância. Mas isso estava claramente errado. No momento em que eu a alcancei, Amélia estava enrolada em um cobertor no sofá e chorando. Tentamos fazer com que Amélia explicasse o que aconteceu e como ela acabou na cabana. Mas ela não estava fazendo nenhum sentido. Ela foi até a tangente sobre ser conduzida até lá antes de ter um ataque de pânico completo. Ela precisava de tempo para se acalmar. Joss e eu decidimos que seria melhor caminharmos até o lago para dar um tempo a ela. Uma vez que estávamos fora do alcance da voz, olhei Joss nos olhos e disse: diga-me que você não acha isso estranho. Ela se ofendeu com a minha declaração. É claro que eu acho isso estranho. Você acha que eu acho isso normal? Não, é só que eu não sei se deveríamos ter sido tão rápidos em levá-la. Você e eu vimos o suficiente para saber disso. Dri, eu entendo. Eu nem entendo como ela conseguiu chegar aqui. Esqueça não saber como chegar aqui, mas eu não vi outro carro. Andar pela estrada para chegar aqui é um dia difícil para qualquer pessoa. Mas o Sr. Oak é como uma família para mim. Se houver alguma chance de sua filha estar com problemas, eu preciso estar lá para ela, mesmo que seja em circunstâncias estranhas. Nenhuma parte de mim gostou da resposta e, francamente, se dependesse de mim, não sei se deixaria ficar por perto. Mas, no fim, não era minha decisão. Esta era a cabana dela e eu precisava respeitar e confiar em Joss. Sem qualquer argumento, eu simplesmente respondi: ok. Logo depois, voltamos para dentro e descobrimos que Amélia havia se acalmado um pouco. Fiz um café para todos nós e perguntei se ela se sentiria à vontade para falar sobre o que aconteceu. Ela deu um aceno relutante e enxugou as lágrimas restantes. Ela tentou olhar Joss nos olhos antes de falar, mas acabou virando o olhar para baixo e começou a chorar novamente e gritou: eu sinto muito, eu menti, oh meu Deus. Confusa, Joss se aproximou e colocou a mão na jovem. Você mentiu sobre o quê? O que você quer dizer? O vovô, ele nunca viajou. Ele se foi. O quê? Joss meio que gritou. Onde e quando ele desapareceu? No início do ano, ele foi para a floresta e nunca mais voltou. Você denunciou isso para a polícia? Eu interrompi. É claro que sim, Amélia retrucou. Mas eles nunca vão encontrá-lo. Eles podem vasculhar cada centímetro dessa floresta e isso não importa. Meu cérebro imediatamente voltou a ser um detetive, e meu questionamento ficou um pouco mais intenso. Como você pode saber com certeza que eles nunca vão encontrá-lo? Por um breve momento ela me deu um olhar estranho. Uma contorção de suas sobrancelhas parecia sinalizar descrença, como se ela esperasse que eu soubesse a resposta para sua pergunta. Porque eles não sabem o que procurar, não é? Ele está diferente agora. Amélia, Joss começou. O que você quer dizer com diferente? E você sabe se seu avô está bem? Lágrimas começaram a brotar em seus olhos novamente, mas estranhamente havia um sorriso também. Eu sei que vovô era fantástico. Ele está vivendo bem melhor do que nunca. Joss e eu compartilhamos um olhar de confusão com essa declaração. Literalmente nada disso se encaixava. Em nosso breve momento de interação, Joss deve ter sido capaz de ler a minha mente, porque ela fez uma pergunta que também estava vagando no meu cérebro. Amélia, como você soube nos encontrar aqui? Seguiu-se um momento de silêncio. Amélia parecia estar pensando em como nos contar. Ainda assim, sem ela dizer uma palavra, eu sabia que a resposta seria incrivelmente desconfortável. Quando ela finalmente encontrou as palavras, ela simplesmente se virou para olhar pela janela e disse: Vovô me contou. Ela nos deu um rápido olhar antes de olhar para fora da janela e continuar. Eu posso ouvir a voz dele de todos os lados. Ele disse um monte de coisas e elas me assustam. Vocês dois precisavam saber. Eu não sabia o que fazer com o que ela estava dizendo.
Por mais que eu quisesse descartar que ela estava recebendo mensagens mentais de seu avô, potencialmente morto, eu tinha visto muito para descartar qualquer coisa. Por outro lado, também não seria a primeira vez que alguém na realidade fez algo horrível e depois jogou com conversas de vozes em sua cabeça. Mas no final do dia, eu precisava abordar a situação racionalmente. Eu não podia acreditar que era sobrenatural até ver o sobrenatural. Sugeri que ela nos deixasse levá-la até a cidade. Idealmente, nós a levaríamos para um hospital e talvez ela pudesse dar à polícia local qualquer informação obtida da voz de seu avô. Joss encerrou a ideia e, em vez disso, insistiu que Amélia ficasse. Ela foi inflexível sobre monitorá-la, pelo menos durante a noite. Joss mais tarde confessou que se livrar de Amélia sem acalmá-la sob supervisão seria como abandoná-la, e ela não faria isso com a família de um amigo próximo. Era um raciocínio com o qual eu não concordava necessariamente, mas que eu respeitava. Nós arrumamos o quarto de hóspedes para Amélia e passamos o resto do dia pescando e fazendo turnos cuidando dela. Durante a maior parte do dia, Amélia ficou sentada em silêncio em seu quarto. Ela estaria em sua cama e olharia pela janela, aparentemente imersa em pensamentos. Eu tentaria falar com ela, mas o máximo que consegui foi um breve olhar em minha direção. Eventualmente chegou a hora de eu ir para a cama. Caminhei até a cozinha para escovar os dentes e peguei Amélia sentada à mesa tomando chá. A essa altura eu não esperava nenhum tipo de reconhecimento da minha presença, mas para minha surpresa ela me deu um caloroso "Ei, Dre!". Um pouco pego de surpresa, eu a cumprimentei de volta, mas no final das contas não pensei em nada. Isso até que ela se levantou e começou a sair. Um pouco antes de chegar ao seu quarto, ela parou, virou-se e olhou para mim. Um sorriso irritantemente largo estampado em seu rosto. "Você viu coisas terríveis, não viu? Trágico." E com isso, ela simplesmente entrou em seu quarto. Fiquei em silêncio por algum tempo, apenas pensando. Amélia estava se referindo ao paranormal? Os assassinatos que eu investiguei em minha carreira? Ou algo mais pessoal? Eu não conhecia essa garota há mais de 48 horas. Como ela poderia estar ciente de alguma coisa? De qualquer forma, sua declaração me abalou. Quando finalmente fui para a cama, Joss me perguntou por que eu demorei tanto. Eu não consegui dizer a ela. Talvez tenha sido uma má escolha, não sei. Em um certo ponto, você só quer acabar com a estranheza e seguir em frente. Eu disse a Joss que estava pensando, e quando ela me pressionou para obter detalhes, prometi que contaria a ela pela manhã. Felizmente, ela aceitou a resposta. Joss adormeceu rapidamente em meus braços, mas apesar de ela estar bem ali comigo, eu me senti sozinho. As palavras de Amélia desenterrando um rio de memórias que flutuei. Reflexões da minha vida, meus erros e a escolha que ainda tenho que fazer me abalaram em um sono, em grande parte sem sonhos. Um ritual no qual eu tinha me acostumado. Curiosamente, a única imagem mental de que me lembro foi a do observador dizendo que todos estaríamos mais seguros com eles. Não sei o quanto dormi, mas claramente muito cedo quando acordei. O sol tinha começado a nascer e Amélia tinha o cobertor puxado sobre o rosto do outro lado da cama. Sentei-me com os olhos abertos por um momento, quando percebi que não seria capaz de voltar a dormir. Com um gemido silencioso, eu me puxei para fora da cama. Coloquei algumas roupas e caminhei até a cozinha para pegar um pouco de água e escovar os dentes. Quando cheguei, a primeira coisa que notei foi que a munição de 9mm havia sido deixada na mesa. Confuso, fui até o quarto de Amélia e descobri que ela havia saído. Seu espaço estava limpo e nada indicava que ela havia saído com pressa. A princípio, imaginei que provavelmente tinha ido para a floresta para atirar. Talvez Joss tivesse dito a ela onde encontrar a arma enquanto a vigiava. Quando saí para tentar encontrar Amélia, notei imediatamente que mais balas haviam sido lançadas e elas levaram a uma trilha próxima. Enquanto caminhava até o início da trilha, ouvi um tiro vindo daquela mesma direção. Achei que seguiria a trilha e esperava encontrá-la em algum momento. Mas não muito tempo depois eu comecei a andar. Ouvi uma voz estranhamente familiar me chamar das profundezas da floresta. Uma voz tão familiar, na verdade, que me congelou no lugar.
Não ousei sair do meu lugar na esperança de que ela me chamasse novamente. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu sabia que provavelmente era algum truque fudido sendo jogado em mim, mas eu não me importei. No momento em que reconheci que era a voz do meu filho me chamando, meu bebê chamando pelo pai, corri em direção a ele. Eu tinha visto o tanto no meu tempo investigando o paranormal que suponho que o meu pequeno pedaço de mim esperava de que de alguma forma, algo o trouxe de volta. Mesmo que houvesse 1% de chance, eu tinha que aceitar. Eu corri e corri, meu garoto me guiando em direção à sua localização. Eu o chamei. Ele precisava saber que seu pai finalmente estaria lá para ele. Eu não tinha ideia de onde estava indo. E eu não me importava. Eu apenas continuei até que fisicamente não podia mais. Mas, em última análise, meus esforços não me trouxeram para mais perto dele. Em vez disso, encontrei-me em uma situação grave. Eu tinha fugido cegamente da trilha para a floresta. E agora eu estava cercado por nada além de árvores. Como eu pude ser tão estúpido! Eu refleti para mim mesmo. A voz tinha sido tão real, mas a única coisa que me levou foi me perder. Foi a primeira vez que tive que considerar se estava ou não enlouquecendo. Essa consideração ficou mais forte quando vi o que parecia ser um rosto embutido na madeira de uma árvore na minha direção. Quem quer que fosse parecia angustiado. O rosto, aparentemente contorcido por uma dor insuportável. Alguém poderia supor que este era um caso de pareidolia de rosto, o fenômeno em que os humanos interpretam padrões aleatórios como rostos. Mas se fosse apenas um padrão aleatório, era convincente. Era como se a própria casca tivesse crescido instantaneamente em torno dessa pessoa, capturando um instantâneo de seu sofrimento. Quando me aproximei para inspecionar, a árvore atrás dela era a mesma cena. Outra pessoa sentindo uma grande dor congelada na madeira. Uma terceira árvore espelhava isso. Depois, um quarto. Logo percebi que estava cercado por um exército de rostos petrificados. Antes que eu pudesse processar o que poderia ter causado essa exibição confusa, a voz do meu filho quebrou a confusão. Pai! Não demorou muito para encontrar a fonte. Uma árvore que parecia mais jovem e mais fina que o resto, um pouco mais afastada dos demais. Em sua base estava o rosto de um menino. Parecia que ele estava chorando. Fui enxugar as lágrimas congeladas em seu rosto e beijar sua testa. Um pequeno sorriso surgiu em meu rosto. E eu abracei a árvore. Fazia muito tempo desde que eu tinha visto o rosto de meu filho. Não chore, pai. Você finalmente está aqui. Ele me disse. Suponho que não notei minhas lágrimas e rapidamente as enxuguei enquanto tentava perguntar como ele tinha ido parar ali. Estava escuro, ele explicou. Depois daquele dia, estava realmente escuro. Mas um dia, eu me senti leve. Crescimento e dor. Depois, luz novamente. Eu queria conversar mais, perguntar como eu poderia ajudar, o que eu poderia fazer. Mas antes que eu tivesse a chance, algo mais aconteceu. Meu amor? Faz tanto tempo. Ela disse em sua voz lindamente doce. Alia! Eu gritei de volta. Como vocês estão vivos? Ela disse suavemente com uma risada. Não foi graças a você, seu bastardo covarde. O quê? Eu perguntei em descrença. Não, isso não é... Não pode ser. Mas é. Seu tom ficou mais sombrio. Você deixou sua esposa e filhos para morrer, amor. Eu disse que queria que você encontrasse um novo trabalho. Eu disse que colocar pessoas na prisão faria inimigos. Eu disse a você. E agora? Ela estava me levando a terminar sua frase, mas eu não conseguia. Não. Eu murmurei baixinho. Não tem jeito. Eu me levantei gritando. Vocês não são eles. Você é algum tipo de aparição. Uma mentira do caralho. Uma nova voz emergiu da árvore. Um que eu não conheci. Esta voz profunda e monótona. Uma mentira? Não, Smith. Nós somos a verdade. Nós somos a vida.
A cortina finalmente caiu. Algo sinistro devia estar imitando a minha família. E fiquei furioso. Que tipo de vida poderia ser? Olha ao redor. Tudo que vejo é uma imitação doentia da morte. Ele riu, uma risada não impressionada. Nós crescemos, nossas células se dividem, transformando a luz do sol em energia. E você chama isso de morte? Trouxemos a vida de volta das cascas dos mortos. Nossas raízes e redes miliceliais são de longo alcance daqui até a sua casa e muito além. Conectamos tudo, absorvemos tudo, vemos tudo. Sua voz rapidamente mudou para de uma jovem. Lembra de mim, detetive Smith? Eu? Quem é você? Eu sou a garotinha que você deixou morrer, porque estava muito confiante para ligar de volta. Ou ficar para lutar, mesmo que isso lhe custasse a vida. Queria toda a glória para si mesmo, mas não conseguiu lidar com o fogo quando ficou muito quente, não é? Covarde. Fei Mizuki voltou do túmulo. O maior fracasso da minha carreira foi literalmente me encarar de volta, e eu fiquei sem palavras. A voz mudou novamente. Desta vez a escolha da entidade me chocou, e eu soltei o nome dela assim que ela se apresentou. Amélia? Isso mesmo. Você sabe que há um caminho melhor, Smith. Um onde você pode compensar todas as coisas terríveis que você viu e fez. Vovô estava falando comigo sobre se juntar a isso e se tornar algo mais extraordinário. Foi assustador a princípio, pensando em deixar para trás minha antiga vida. Mas estamos muito felizes agora. Foi assim que ele te encontrou, sabe? Ele estava aqui o tempo todo. Eu cambaleei para trás dessa cena horrível. Amélia, meu Deus, eu sinto muito. Por que se arrepender? Esta é a vida. Vamos durar mais do que todos os outros por séculos. E depois crescer de novo. Mas posso dizer que você está com medo. Não se preocupe. Os outros que passaram também estavam com medo. Mas posso prometer a você, eles estão muito mais felizes agora. Espera, os outros que passaram aqui? Eu perguntei. Você não quer dizer as pessoas desaparecidas, não é? Jesus, é para lá que eles foram. Você os atraiu e então... E então mostrou-lhes a felicidade. A voz monótona terminou. Ninguém poderia conhecer um paraíso melhor. E é por isso que eles estão todos sofrendo como um inferno aqui, não é? Eu cuspi de volta. Meu Deus, olhe para os rostos. Não havia vacilação em sua voz. Crescimento é dor. Ao dizer isso, senti algo cortar minha perna. A felicidade requer crescimento. Portanto, você deve experimentar a dor para ser feliz. Por mais que eu quisesse trocar socos com aquela coisa, eu podia sentir minha perna começando a ficar dormente e meus olhos ficando pesados. Minhas poucas palavras seguintes foram uma bagunça confusa, mas eu estava consciente o suficiente para entender o meu nível de perigo. Tentei virar na outra direção, mas meu pé pegou uma raiz perdida e caí no chão da floresta. As árvores pareciam mais extensas agora. Suas raízes se moveram rapidamente em minha direção e tentáculos de madeira envolveram a minha perna. Eu gritei para eles: afastem-se! Mas sem sucesso. Várias vozes vindas de todas as direções me cercaram. Muitos eu não reconheci. Você será feliz aqui. Sobreviveremos melhor juntos. Por que lutar para se separar? Este é o seu destino de qualquer maneira. A pressão que crescia ao redor da minha perna estava crescendo. E com todas as minhas forças não conseguia me desprender do organismo. As últimas coisas que vi antes da minha visão escurecer foram mais gavinhas e raízes de micélio que surgiram ao meu redor. Meu pensamento final foi o leve conforto em saber que, no mínimo, eu estaria com a minha família novamente. Seguiu-se o silêncio. Sem pensamentos, sem sentimento. Era como se eu estivesse desconectado do mundo. E naquele momento de nada, eu senti como se finalmente pudesse deixar ir.
De repente, a luz inundou de volta ao meu mundo. Seguiu-se um suspiro seco, assim como ondas de dor. Joss estava olhando para mim. Ainda estávamos do lado de fora, mas em um lugar diferente de onde estávamos antes. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me puxou para um abraço apertado. Ao lado dela estava um machado coberto de matéria vegetal. Eu só consegui fazer um fraco: o que aconteceu? Supostamente, Joss notou que Amélia e eu sumimos depois que ela acordou. A munição deixada na mesa deu a ela motivo de preocupação, especialmente devido aos relatos anteriores das pessoas desaparecidas. Então ela pegou um machado e partiu para nos encontrar. As balas extras deixadas no início da trilha ao norte a alertaram quanto à nossa direção. Enquanto procurava, ela também ouviu a voz que a guiou, onde ela precisava estar. A de seu pai. A diferença entre nós: Joss não estava tão em transe com a ligação. Quando ela finalmente me encontrou, quase todo o seu corpo estava envolto nas gavinhas verdes e brancas. Eles se contorceram e cresceram enquanto encontravam o meu corpo através de vários cortes. Aparentemente, ela levou pelo menos meia hora para me cortar completamente. A coisa que eu não conseguia entender é como ela foi capaz de ignorar a entidade. Certamente não iria apenas deixá-la me levar. E como esperado, não aconteceu. As vozes mortas de seu passado sussurravam doces palavras de vida eterna, felicidade e crescimento. Até Amélia tentara convencer Joss a passar para a próxima vida, como fizera no final de uma bala. Para cada micélio e raiz que ela cortava, tentava se reconectar com ela. Então ela tinha que manter uma ofensa constante para não se juntar à legião literal dos mortos. Quando eu finalmente estava livre o suficiente, ela me arrastou o suficiente para fugir de qualquer que fosse aquela entidade. Eu não sabia o que dizer. O que eu poderia dizer? Depois de ouvir sua história, eu apenas sentei contemplando o que aconteceu. Por todas as coisas que vi e contra as quais lutei, fui machucado, assustado e espancado. Mas nunca, nenhuma vez, nada havia entrado na minha cabeça desse jeito. Nunca algo havia me quebrado mentalmente. Joss ficou comigo todo o tempo enquanto eu reunia meus pensamentos até que finalmente disse as palavras mágicas. Vamos para casa. Fazer as malas foi rápido e voltamos silenciosamente. Quando finalmente chegamos à minha casa, eu não disse nada quando saí do carro. Um simples beijo na testa era nosso único meio de comunicação. E ficou assim pelo resto da semana. Passei todo o meu tempo em casa apenas pensando. Quando eu finalmente deveria voltar ao trabalho, vesti meu melhor terno, cheguei exatamente na hora e fui direto ao escritório do chefe para colocar meu distintivo e arma em sua mesa com a minha carta oficial de demissão. Eu estou saindo, eu disse a ele. Ele olhou os itens por um momento, então ele olhou para mim e reencostou-se na cadeira e deu um muito prático. Já estava na hora. Sua atitude blasé me enfureceu. Eu tinha ido ao inferno e voltado para ele muitas vezes, e quando acabou, é isso tudo que eu tenho? Foi malditamente insultante. O que diabos isso significa? Eu meio que gritei. Não, obrigado? Sem tentar me convencer a ficar? Apenas um comentário apático? Ele se inclinou para frente e calmamente pegou minha carta de demissão e a colocou na caixa de entrada em sua mesa. Smith, você se lembra quantos dias de folga do trabalho você tirou após a morte da sua família? Eu não me lembro. Mas o que isso tem a ver com... Nenhuma. Ele interveio. Nem um único dia de folga. Claro, o homicídio foi desafiador. Mas, cacete, se você não tentasse, seu trabalho nunca sofreu. Você nunca reclamou. Smith, sua capacidade de lidar com a adversidade está muito além da maioria. Eu precisava disso. Eu precisava de você. Passar pelo que você passou e ainda ver as coisas até o fim é notável. Merda. Se 99% das pessoas soubessem que isso fazia parte do trabalho, elas nunca juntariam-se à força em primeiro lugar. Seu discurso não estava me deixando mais feliz. Então você usou meu trauma para sua vantagem, e isso é bom. De jeito nenhum. Ele levou um momento para abrir a gaveta e tirar um charuto, colocá-lo na boca e acendê-lo em um movimento suave. Eu sei que não deveria estar fumando aqui, mas... que diabos? Olha, eu não sou um bastardo sem coração.
O lado humano de mim não quer que ninguém lide com essa merda, especialmente alguém que já viu tanto. Uma parte de mim desejou que você parasse, mas ele olhou para exalar e dar outra tragada. Ao mesmo tempo, algumas coisas são necessárias. Alguém tem que lidar com essas coisas. Eu quero fazer a coisa certa, Smith. Você foi o cara perfeito para me ajudar com isso. E muito maior do que meus sentimentos ou os seus. Me julgue como você quiser por isso. Vai ser difícil substituí-lo, mas essa parte de mim, o elemento humano de mim, está tão feliz em ver você ir. Então, sim, está na hora. Suas palavras me impactaram mais do que eu pensava. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Por fim, optei pelo silêncio. Eu precisava de tempo para processar isso, tudo isso. Dei-lhe um simples aceno de compreensão e, de lá, saí e nunca mais voltei. Nos meses e nos anos seguintes, fiz o meu melhor para voltar a uma vida normal. Enquanto estou sentado escrevendo isso, Joss, ou Evelyn, devo dizer, está conversando com alguns de nossos amigos sobre nosso próximo chá de bebê. O oficial Ryan está mais animado com isso. Ele insiste que nossos filhos serão melhores amigos. Escrever essa história me deu muita perspectiva sobre esses eventos. Recontá-los e ler o feedback significou muito. E agradeço a todos por isso. Estou em um lugar onde percebi que a verdade é a contribuição mais significativa que posso dar às pessoas. E é tão bom poder compartilhar isso. Quanto aos monstros, nenhum fez nenhuma aparição surpresa. Sem surpresa, a vida tem sido muito melhor sem eles. E com isso, Eveline chegou em casa do trabalho no dia falando sobre como uma festa de aniversário acabou com várias pessoas mortas. Supostamente um vizinho mencionou algo sobre um palhaço, mas não quis falar mais sobre isso. Quando ela me contou, pude sentir os cabelos da minha nuca se arrepiarem, e aquele desejo antigo começou a voltar. Parte de mim sente que não faria mal fazer alguma pesquisa, conversar com algumas pessoas, só para ter certeza de que estão todos bem. Mas outra parte de mim diz para aproveitar a vida tranquila. É um debate interno que tive muitas vezes. O trabalho de escritório não satisfaz essa coceira, mas talvez não precise. Talvez eu possa finalmente ficar satisfeito apenas sendo feliz. Acho que vamos ter que ver o que o futuro reserva. Estou muito animado com isso. E como sempre, a todos vocês aí fora, fiquem seguros.